tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, também você que agora nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos vivenciando este tempo quaresmal e nos aproximamos do fim. Portanto, a liturgia hoje nos propõe celebrar o Domingo da Alegria, pois a festa para a qual nós estamos nos preparando, ela se faz mais próxima, a Páscoa da ressurreição do Senhor. Somos convidados à conversão. Sabemos que significa mudança de rota, de caminho, mas sobretudo mudança de mentalidade, porque nenhum caminho pode ser refeito externamente se nós não somos capazes de refazê-lo dentro de nós. E como nos aproximamos do fim deste tempo, nós precisamos nos deixar questionar fortemente pela palavra de Deus sobre esta experiência de conversão. Se nós estamos aceitando aquilo que Deus nos propõe ou se ainda existem resistências dentro de nós. O evangelho que nós escutamos hoje, irmãos e irmãs, Jesus nos propõe olhar para o coração de Deus e ver como Deus é. Mas Jesus também nos convida a olhar para o nosso próprio coração e assim vermos como nós somos. Jesus contou esta parábola diante de um contexto próprio, quando os fariseus e os escribas, eles criticam Jesus porque fazia refeição com os publicanos e os pecadores. Como é que aquele que se diz filho de Deus, ele senta à mesa com os pecadores públicos e faz refeição com eles, e não conosco, que somos os cumpridores da lei de Deus? Eles devem a Deus e nós somos credores de Deus, porque cumpridores da sua lei. Jesus rebate esta mentalidade, ou a combate, por meio desta parábola, onde ele nos apresenta a essência de Deus e também a nossa própria essência. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo diz ao pai: dá-me a parte da herança. Os pais tinham a obrigação de dar aos filhos 3 coisas. A primeira era o pão todos os dias. A segunda coisa, roupa nova por ocasião de festa. E a terceira coisa que os pais deveriam dar aos filhos era a herança na proximidade da sua morte, no fim da vida, portanto. O pedido que este filho faz ao pai é fatal. Ele decreta no seu coração a morte do pai e não quer mais ser filho. Ele quer viver uma vida naquilo que ele compreende como uma experiência de liberdade. E ele acha
que esta liberdade só poderia ser experimentada longe da casa do seu pai. E por isso, ele quer ir embora. Meus irmãos e minhas irmãs, o comportamento deste filho mais novo, ele é semelhante ao pensamento da nossa sociedade, dos nossos tempos, onde muitos dizem que são ateus, que não precisam de religião e que acham que Deus e a religião fazem um grande mal para a sociedade. Que deveria ser extinto de toda consciência qualquer concepção e qualquer pensamento sobre Deus. Quem pensa assim, compartilha do pensamento deste filho mais moço, que quer viver longe da casa do seu pai. Mas quando o filho se distancia do pai, da casa e da experiência do amor, longe do amor, ele só experimenta sofrimento. Porque longe de Deus, ninguém pode ser feliz. Assim, aquele filho experimenta tudo de ruim que uma pessoa poderia adquirir como experiência ao longo da sua vida. Foi para a lama, para a podridão, para a experiência do pecado. Ele sentiu uma grande fome, e a maior fome que qualquer pessoa pode sentir é a fome de amor. Ele percebeu que na casa do Pai ele tinha amor, e quem tem amor tem tudo que necessita para viver. Longe do amor, sem amor, ele se sentiu faminto e vazio, e por isso ele resolveu voltar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Pai, como ele age? Ele é aquele que espera o filho. Todos os dias, pela manhã, ele sai à porta da casa e fica olhando ao longe para ver se o filho estava voltando. E quando o enxerga, ele corre ao encontro e cobre-o de beijos com um abraço que é a experiência do amor e da própria misericórdia. É assim que Deus age conosco quando nós nos distanciamos dele por causa dos nossos pecados, com o nosso desejo de viver uma liberdade que é pura escravidão. Quando nós voltamos, Deus nos abraça com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua ternura e com a sua compaixão. Porque Deus é aquele que sempre vai ao encontro dos seus filhos e filhas. Mas existe também um outro filho, aquele que esteve sempre na casa do amor, o cumpridor de todas as leis, mas que não aprendeu o essencial, não aprendeu a amar como o Pai ama. E quando o irmão volta, ele fica fora de casa, ele não quer participar da festa, e então tira do seu coração todo rancor, todo ódio, toda indiferença que ele tem para com o seu irmão e para com o próprio pai. E humilha o pai publicamente, fala mal do seu irmão, porque ele só tem veneno no seu coração. Quem não ama, meus irmãos e minhas irmãs, vai se enchendo de veneno e de amargura, a tal ponto que não consegue olhar nos olhos dos outros. Ele não olhou nos olhos do Pai e foi incapaz de se aproximar
também do irmão, para lhe dar perdão, para oferecer reconciliação. Nós podemos nos perder tanto longe da casa do amor, quando nos afastamos, como também podemos nos perder dentro da casa do amor, quando nós não aprendemos a amar. E estes dois filhos não devem ser julgados por nós. Estes dois filhos precisam ser analisados por nós, porque podem ser o retrato da nossa própria experiência de vida. Nós podemos ser um ou outro, ou nós podemos misturar os dois dentro de nós, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Mas Deus, que foi ao encontro do filho que saiu, Ele foi ao encontro também do filho que permaneceu. Porque esta é a atitude do Pai das misericórdias. Esta é a atitude do Pai misericordioso, que espera a todos nós com os seus braços abertos para nos envolver em seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós somos diante desta imagem, desta parábola, deste quadro belíssimo pintado por Jesus? Onde nós nos encontramos? O que nós precisamos fazer para mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos? Não queiramos viver longe de Deus. Queiramos viver com Deus. Queiramos aprender com Deus a amar e amemos, sendo capazes de criar pontes de reconciliação, onde através de nós os outros possam também experimentar misericórdia. Porque aqueles que buscam a misericórdia de Deus devem também ser misericordiosos para com os irmãos e irmãs. Deus não tem outro modo de ser. Este é o jeito de Deus. E nenhum teólogo foi capaz de escrever tão lindamente o jeito de Deus como Jesus, nesta cena de um pai que abraça o seu filho que voltou. Que nós possamos pensar ao longo desta semana, neste reencontro que precisa acontecer entre nós e Deus, nós pecadores e Deus, um Pai cheio de amor e de misericórdia para com todos nós. E se nós voltarmos, nós não encontraremos um Pai indiferente. Se nós voltarmos para os braços de Deus, nós encontraremos acolhimento e o mais puro amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.